Quando a gente fala sobre mitologia, existe um detalhe essencial que, se não for compreendido, a mitologia não será entendida. Pode ser mitologia indiana, mitologia grega, romana, egípcia, africana, brasileira, chinesa, celta, seja lá qual for. E o ponto inicial para se compreender a mitologia é: a mitologia é um instrumento de autoconhecimento, ou seja, ela serve para que você se conheça. E o que eu quero dizer com isso? Todos os seres mitológicos, de todas essas civilizações diferentes, qualquer uma, são seres que simbolizam características que estão presentes no universo, na natureza. Os seres mitológicos sempre simbolizaram, representaram, reuniram em si, no seu personagem, os aspectos diferentes da natureza. Só que tem um detalhe: não é só a natureza externa, não é só o Deus que representa o Deus das águas, da terra, do fogo, do ar, das tempestades. Não, não é só isso. Essas divindades todas, elas representam a natureza. E não sei se você já esqueceu, mas você também é natureza. Eu também sou. Todos os seres humanos são natureza. Ou seja, a nossa natureza interna, nossas virtudes, vícios, hábitos, comportamentos, formas diferentes de pensar, de sentir e de agir, tudo isso são forças da natureza interna do ser humano. E os personagens mitológicos simbolizam, cada um deles simboliza aspectos diferentes de você. Ou seja, a mitologia serve para que você se conheça um pouco melhor. A mitologia é um instrumento de autoconhecimento. Você não vai compreender o que é Brahma, Vishnu, Shiva, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, Kali, Durga, Krishna. Nenhum desses personagens, por exemplo, da mitologia indiana, serão compreendidos se a gente continuar olhando para eles e achar que eles estão fora da gente. Todos eles somos nós. Todos eles simbolizam aspectos diferentes de nós. Por exemplo, existe um personagem mitológico da Índia que é muito popular. E ele é muito fofinho. Ele é filho de Shiva e Parvati, que é o Ganesha, aquela criancinha com cabeça de elefante. E muita gente adora Ganesha, devociona, reverencia Ganesha, principalmente porque Ganesha é popularmente ensinado como aquele que representa, que simboliza a força que remove os obstáculos da vida e abre os meus caminhos. E, obviamente, todo mundo quer que os obstáculos da própria vida sejam removidos e que o caminho esteja aberto, né? Por isso, Ganesha é muito querido, é muito devocionado e reverenciado, né? No entanto, pouca gente ensina que Ganesha também representa as forças que colocam obstáculo no caminho, as forças que fecham os caminhos da sua vida. Pois é. Só que, mais uma vez, quem que é Ganesha? Ganesha não é alguém que vai vir, você vai ficar rezando para ele, fazendo mantra para ele, e algum dia ele vai vir e remover os obstáculos para você. Ganesha é você. Ganesha são as suas forças, suas habilidades, seu discernimento, sua capacidade que você possui de olhar para os obstáculos que foram gerados na sua vida, que talvez tenha sido você mesma, você mesmo que tenha gerado esses obstáculos, sua capacidade de lançar luz para isso
e então remover esses obstáculos. E nós, seres humanos, a gente cria, gera obstáculos muitas vezes sem perceber. Obstáculos principalmente psicoemocionais. Obstáculos gerados através do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional e que muitas vezes reverberam no corpo vital e no corpo físico. Ou seja, vários desses obstáculos que fecham os caminhos das nossas vidas muitas vezes se tornam até doenças, né? Doenças que nascem na psique. O que significa psique? Psique significa alma. E o que é alma? Alma é o aspecto invisível em você, o aspecto sutil em você. O seu pensar, o seu sentir, toda essa estrutura psíquica é aquilo que é chamado de alma. E o que são doenças psicossomáticas? São doenças que nascem no pensar e no sentir, no mental e no emocional e que abalam a vitalidade e a fisicalidade. Então vão percebendo como vários obstáculos são gerados na nossa vida sem perceber, nesse nível mais íntimo e até no nível mais externo do nosso convívio social, convívio profissional, né? E o que é Ganesha? Cadê Ganesha? Mais uma vez, Ganesha é o discernimento, a habilidade, a capacidade, o conhecimento que você tem de passar a perceber e remover aquilo que você sabe que deve ser removido. O ser humano possui uma habilidade incrível que é a gente sabe o que a gente deve deixar de fazer e a gente continua fazendo. Uma outra habilidade incrível é a gente sabe o que a gente deve fazer e não faz. E a força de Ganesha serve para quê? Para trazer essa luz do conhecimento, essa força, essa sensibilidade. É por isso que é uma criança com cabeça de elefante, né? Porque o elefante simboliza a força, a inteligência e a sensibilidade para que a gente consiga remover o obstáculo que nós mesmos criamos, né? Então, por exemplo, nesse caso do personagem mitológico chamado Ganesha, ele nos ensina o quê? A autorresponsabilidade. Muitas vezes os nossos problemas somos nós quem criamos e somos nós quem devemos trazer as soluções. É isso que ensina Ganesha. Ganesha é quem? Nós mesmos. Ao entoar um mantra, reverenciar e devocionar Ganesha, eu reverencio, reconheço e devociono essa força que está presente em mim, em todos os seres, em toda a natureza, que é a habilidade de remover os obstáculos, dissolver as limitações, dissolver os problemas através da força, inteligência e sensibilidade. Não é por acaso que a mitologia, toda e qualquer mitologia, ela se comunica com a gente através de simbologias. E a palavra simbologia vem do latim símbolos. Símbolos significa colocar junto. Colocar junto o quê? Pegar todos aqueles aspectos que estão representados naquele símbolo e colocar junto do quê? De mim, para que eu me reconheça sendo portador, portadora daqueles aspectos todos. É a compreensão de que tudo aquilo que eu vejo nos personagens estão junto de mim. Servem para que eu me conheça, me reconheça. Isso é um símbolo, colocar junto, símbolos. Toda mitologia é um símbolos, tudo bem? É isso. Espero que tenha contribuído um pouquinho para que a gente compreenda de que forma a gente deve passar então a visualizar os personagens
mitológicos.